Eu. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Gostaram da aula de ontem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, da terça-feira, 5 de maio. E nós vamos falar sobre a disciplina de História nesse momento, certo? Nós vamos revisar os conteúdos que nós já trabalhamos lá na sala e tudo aquilo que foi passado durante esse tempo que nós estudamos presencialmente. Nós vamos dar uma revisada em todos aqueles assuntos, porque nós estamos voltando, então a gente vai trabalhar com calma, com bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem lá no chat, pode tentar se comunicar de outra maneira, que eu vou tentar dar o meu máximo para vocês. Vamos lá? E o que será que nós vamos aprender hoje? Será que vocês têm alguma dica? Vocês poderiam me dizer alguns dos assuntos que nós aprendemos lá? E aí, espero ou digo a vocês? Vou dizer. Vamos lá. Nós vamos aprender sobre os direitos da criança, sobre documentos pessoais. Eu acho que todo mundo tem um documento pessoal, não tem? Nós vamos aprender também sobre os registros da história. E nós vamos aprender sobre crianças de diferentes lugares. Você vive no mesmo lugar que seu colega? Na mesma casa que o seu colega? Ou então na mesma região que um primo ou um parente seu mora? Eu acho que não, né? Cada um vive em seu lugar. Às vezes a gente tem parentes que vivem em diferentes lugares. E cada lugar desse, ele tem a sua cultura, ele tem a sua... o seu modo de conviver, o seu modo de falar, certo? Crianças de diferentes lugares. Vocês conseguem ver todas essas imagens que estão aqui? Sim? Sim, muito bem. Então, essas crianças, elas são iguais? E aí? São iguais? Essa criança é igual a essa? Não. E esse aqui é igual a esse? Não. Cada criança dessa, ela é diferente. Mas ela é diferente só na cor da pele, só na cor do cabelo? Não, porque cada uma vive em uma cultura diferente. Aqui a gente tem umas pessoas que vivem no Havaí, aqui que vive lá na China, aqui nós temos camponeses e tudo isso é diferente, não é? Assim como você também é diferente do seu colega. Você consegue lembrar de um coleguinha na sala? Se você consegue lembrar, veja as características dele. Perceba se vocês são parecidos em tudo. Vocês podem parecer com ele na cor da pele, na cor do cabelo, ou até mesmo no jeito de falar. Mas não vai ser tudo igual, vocês vão ser diferentes. Agora nós vamos falar sobre os direitos da criança. Vocês sabiam que vocês têm criança? Que vocês têm direitos? Vocês lembram lá quando a gente falou sobre os direitos que as crianças tinham? Então, as crianças, elas têm vários direitos. E esses direitos, eles são assegurados pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui a gente tem algumas fotos. Essa imagem, as crianças estão fazendo o quê? Brincando. Quem disse brincando, errou. Elas estão o quê? Se alimentando. Então as crianças, elas têm direito ao quê? A alimentação. Aqui elas estão aonde? Na escola. Então toda criança tem direito à educação. E esses direitos, eles são assegurados pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O próximo direito é a vida. Toda criança tem direito à vida. Desde quando você é gerado lá no ventre da mamãe, você já tem esse direito de nascer. Mas muitas pessoas, às vezes, não quer ter esse filho, não quer ter essa criança, esse bebê. Mas toda criança, desde que é gerada lá no ventre da sua mãe, ela já tem esse direito de vida. Tem direito à liberdade. Vocês podem escolher aonde vocês vão andar, o seu estilo de se vestir, a sua religião, os seus gostos musicais, os seus melhores filmes, melhores desenhos. Todos vocês têm esses direitos, direito à liberdade.
Direito também à saúde. Toda criança tem direito à saúde. Quando tá lá dodói, a mamãe leva no médico, se preocupa e cuida de vocês, né? Esse direito é o da saúde. Agora nós vamos falar sobre os documentos pessoais. Todo mundo tem documentos pessoais. E lembra de quando a gente falou sobre documentos pessoais? Qual é o nosso primeiro documento pessoal? Aqui nessa imagem eu tenho vários documentos pessoais, não é mesmo? Então, eu tenho a certidão de nascimento, a carteira de identidade, a habilitação e a carteira de trabalho. Qual desses aqui é o nosso primeiro documento após o nosso nascimento? É a certidão de nascimento. Logo, quando a gente nasce lá na maternidade, os nossos pais já vão providenciar esse documento aqui, que é a certidão de nascimento. Nele consta o número do nascido vivo. Quer dizer que você nasceu vivo e vai constar lá nos registros. E agora nós vamos falar sobre os registros da história. Elas podem ser fontes escritas, fontes orais, fontes visuais, materiais ou imateriais. Quais são as nossas fontes escritas? O nosso livro aqui é uma fonte escrita ou é uma fonte oral? Quem sabe dizer se esse livro é uma fonte escrita ou uma fonte oral? Esse livro é uma fonte escrita. Uma carta é uma fonte escrita ou é uma fonte oral? É uma fonte escrita, certo? A mesma coisa de uma receita, de uma bula de remédio, todos eles são fontes escritas. Agora nós vamos falar sobre as fontes visuais. É aquilo que nós podemos ver, ó, visuais, que nós conseguimos visualizar, seja foto, seja vídeo. Esses são alguns exemplos das fontes visuais. Aqui eu tenho um desenho lá da pré-história, de quando os homens, eles eram meio assim, não tinha muito entendimento de tudo isso que nós temos hoje em dia. Então, como era que eles faziam para deixar a sua história registrada? Eles iam lá nas cavernas, pegavam pedras, riscavam lá dentro das cavernas e deixava, às vezes, desenhos de lutas que eles tiveram com os animais, de caça, de conquista de território. E como é que a gente sabe que esse homem passou lá? Justamente com essas fontes visuais que eles deixam lá. Agora sobre as fontes orais. Eu tô falando com você. É uma fonte oral? Sim, uma conversa que a gente tem, uma entrevista, tudo isso faz parte de uma fonte oral, certo? Aqui nós temos dois amiguinhos conversando. Isso é uma fonte oral, porque nós estamos apenas o quê? Ouvindo. E sobre as fontes materiais, que é as coisas que vai passando de geração para geração, que a gente consegue pegar, que a gente consegue palpar e que fazem parte da nossa história. Eu acho que aí na casa de vocês, a mãe e o pai pode ter algum brinquedo, então alguma roupa que vocês usaram quando era bem criancinha. Isso também pode ser uma fonte material, porque o seu pai guarda de lembrança uma coisa que foi sua, que ele usou em um momento muito importante, ou que ele guarda. Será que o pai de vocês ou a mãe guarda o primeiro dente que vocês perderam? Que tal perguntar para eles se ele tem aquele dentinho, aquele primeiro dente que vocês perderam? Eu acho que alguns pais guardam o primeiro dente da criança como um momento histórico, e isso também faz parte de uma fonte material. Agora nós vamos falar sobre as fontes imateriais. Quais são as fontes imateriais? Será que a gente pode tocar na fonte material? Será que a gente pode pegar ela, modificar ela? Não, nós não podemos. Ela é intocável. Por que ela é intocável? Porque ela faz parte da nossa cultura. É uma dança, é algum movimento cultural,
Tipo, o São João, as quadrilhas, elas fazem parte das fontes imaterial, porque a quadrilha, ela vem sendo passada de geração em geração. E a gente não pode tocar na quadrilha, na dança. Pode tocar na dança? Não. Então, isso também é uma fonte imaterial, certo? Agora, nós vamos pegar lá o nosso livro, na disciplina de História. Vamos lá. Será que vocês estão com o livro aí? Quem lembrou de pegar o livro hoje? Lembra que na aula passada eu disse para que vocês pegassem o livro quando fosse lá assistir a aula e já deixar o livro na página correta. Quem lembra? Então, hoje na nossa aula de História nós vamos precisar usar o nosso livro. A nossa atividade de História tá lá no livro, na página 30, certo? Lá na nossa última página, aqui, ó, nessa página aqui, certo? Essa é a nossa atividade. Eu vou ler com vocês e vou explicar como é que vocês vão responder essa atividade, tudo bem? Ó, aí abriram o livro, pegaram lápis, borracha, tudo certinho. Então, nessa página, na página 30 de História, nós vamos relembrar coisas que nós aprendemos durante esse bimestre e durante essa revisãozinha rápida que nós tivemos hoje, certo? Nós vamos aprender o que é ser criança. Quem não tiver conseguindo perceber ou responder, pode voltar lá no livro, pode assistir a aula de novo, certo? Pode rever como foi feito todo esse desenvolvimento da nossa aula. O que é ser criança? São crianças, é brincar, é você viver, é você ter direito. Aí lá tem ser criança. Criança, aí vocês vão botar no quadradinho de baixo. O que foi que a gente aprendeu? Que existem crianças de diferentes lugares, que as crianças também possuem o quê? Os direitos. Direito à alimentação, direito à saúde, direito à educação, direito a uma moradia, tem direito à liberdade. Todos esses direitos, eles são assegurados pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, depois que a gente coloca isso, lá tem documentos pessoais. Quais são os nossos documentos pessoais? Nós temos um documento, que ele é o nosso primeiro documento depois que nós nascemos, que é a certidão de nascimento. Depois a gente vai e consegue adquirir outros documentos. Quais são eles? Carteira de habilitação, depois que a gente completa 18 anos, a gente pode tirar. A nossa carteira de trabalho, para quando a gente for lá começar a trabalhar. O nosso RG, que é a nossa identidade, onde tem lá nosso nome, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. E o nosso CPF, certo? E nós vamos falar sobre os registros da história. Quais são os registros da história? São as fontes. E quais são essas fontes? Elas podem ser escritas, elas podem ser orais, elas podem ser visuais e elas também podem ser materiais e imateriais. São 5 fontes. E aí, será que alguém lembra delas? Acho que sim, né? Todo mundo lembra e fica antenadinho. Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!